Olá, boa noite. O programa da Ouvidoria tem como princípio contribuir para a formação da consciência crítica do cidadão, que é a missão primordial da EBC. E fazemos isso em forma de reportagens, entrevistas, entretenimento e, mais que tudo, provocando as pessoas que nos assistem a pensar o lugar da comunicação em suas vidas. E acreditem, a comunicação, em qualquer de suas dimensões, desempenha um papel fundamental na história e na vida em sociedade. E por isso, consideramos a edição de hoje muito especial. Recortes de Comunicação. É uma coletânea de importantes referências que temos oferecido a você ao longo das edições. O Público na TV, programa da Ouvidoria da Empresa Brasil de Comunicação, já está no ar. Recortes de Comunicação é uma edição especial que traz a opinião abalizada de especialistas que se dedicam a observar a vida em seu movimento de permanente troca, em constante processo de comunicação. Acompanhe. A comunicação é uma área de direito fundamental. Ao contrário de outros direitos fundamentais, como educação, saúde, trabalho, moradia, talvez a área de comunicação não fique tão evidente para o cidadão comum como uma área fundamental, mas ela na verdade, o centro da própria discussão democrática, né? Porque se não houver a participação igual do conjunto da população no debate público, né? Se a opinião pública não for formada com a participação igualitária de todos os cidadãos, você tem uma opinião pública corrompida. Os meios de comunicação têm um papel muito grande no que vai ser considerado existente. Então, de certa forma, o que existe e o que causa sentido, o que produz sentido, o que vai gerar debate, discussões, ou seja, o que entra na agenda é basicamente o que os meios de comunicação agendam. A sociedade tem uma agenda, mas a própria agenda da sociedade, se ela não passar pela agenda dos meios de comunicação, não existiu enquanto grande perspectiva de discussão. Eu acho que a informação é fundamental para a democracia. Eu estou falando coisas que todo mundo sabe. Não existe democracia sem informação. Quem dá visibilidade à coisa pública é a mídia. Infelizmente, os nossos jornalistas, em geral, né, estão muito voltados para uma cobertura mais emocional dos fatos. A gente pega, por exemplo, a cobertura política. O que os jornais, os jornalistas dão preferência? O que os jornalistas cobrem preferencialmente? Cobrem os bastidores da política, cobrem as fofocas, as articulações, as negociações políticas que se dão nos corredores, dentro das salas dos políticos, etc. E isso vira uma espécie de vício. E o jornalista acaba ficando só dentro desse campo muito específico da política, quando política é muito mais, a política está na rua, a política está nos bairros, a política está nas cidades, a política está acontecendo o tempo todo em toda a sociedade civil, na relação da sociedade civil com a administração pública, com o Estado, etc. E a mídia acaba esquecendo um pouco isso, né? Até é meio assustador, às vezes você vê
análise, sondagem de opinião, e o jornalismo aparece lá como uma das profissões menos confiáveis. Por que será? Né? Acho que a gente que está na academia e os jornalistas que estão exercendo a profissão tem que se perguntar, estou traindo a confiança do público? Se eu não estou atendendo a expectativa, a confiança que tem no jornalismo, esse jornalismo não tem sentido, porque eu acredito muito que o jornalismo ainda tem uma missão, tem uma função social. Fora disso não é jornalismo, fora disso é outra coisa, mas não é jornalismo. No próximo bloco tem mais. A gente volta já. Qual a importância da comunicação, da informação no teu dia a dia? Eu acho que a comunicação, a informação, ela é meio que essencial, tanto para você na profissão, quanto na parte particular, na sua vida particular. Se não tiver informação, se você não tiver atualizado com o que está acontecendo em volta de você, infelizmente você não vai conseguir acompanhar o dia a dia. A importância da formação do dia a dia é que hoje o mundo tem que estar bem informado. É para isso que chegou a internet, chegou o computador, não é isso? Acho que a comunicação, né, da mídia, ela vem exatamente para te trazer algo útil, né? Alguma coisa que te faça, que você possa usar. A comunicação auxilia as pessoas a formarem opinião, né, sobre todos os acontecimentos do cotidiano e, a partir disso, terem posições de cidadania. Qual a importância da comunicação, da informação que você recebe através da mídia no teu dia a dia? Bom, é muito importante, mas hoje em dia a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque vem informação de todos os lados, então a gente tem que ter cuidado para filtrar mesmo o que a gente está recebendo. E a televisão? Qual a importância que a televisão tem na sua vida? Ou será que você ainda não pensou nisso? De certo modo, a mídia, a comunicação, toma o lugar de constituição e formação do comum que a religião tinha no passado e que depois da religião a política tentou fazer. É por isso que é um fundo religioso nessa questão da mídia. Por quê? Porque a televisão tem uma ideia nela de divindade, na televisão em si mesmo. Antes da televisão, a única entidade que estava em todo lugar ao mesmo tempo, que era transtemporal e era ubíquo, era Deus. Muitas vezes a imagem, ela te toma logo de cara, porque ela está ali presente, você tem uma visão que é uma linguagem possível de interpretação de todos. O texto você precisa saber ler, você precisa entender aquela lógica daquele discurso, né? Então, a imagem, eu acho que no primeiro momento, ela traz essa dimensão mais forte. Mas ela também, para ser entendida, é preciso ser analisada, ser decodificada, né? E cada cultura, cada grupo social vai aprender esses diversos veículos de forma diferente. Parece que a iniciativa privada, ela se coloca assim, bem, nós somos o reflexo da realidade, então a realidade é assim, o pessoal gosta de assistir essas coisas, são essas coisas que nós vamos mostrar. Espera aí, não é bem assim, porque não existe essa coisa de reflexo, existe todo um processo de trocas e de mútua influência. Então, eu tenho que ter a responsabilidade de saber que, ao utilizar o veículo televisivo, eu vou ter um impacto, sim, sobre a formação dos meus jovens. Várias pesquisas têm indicado, inclusive, a importância de, nas escolas, os professores trabalharem com os alunos essa leitura crítica e criativa da mídia, mostrando, por exemplo, a diferença entre um fato e uma notícia, mostrando a diferença entre informação e uma informação jornalística, por exemplo, e uma propaganda, ajudando a criança e o adolescente a selecionar melhor a informação,
a usar melhor a informação que ele tem no dia a dia e a se tornar também autor e produtor de informações, com a quantidade de oportunidades e novas tecnologias que ele tem à disposição. Depois da internet, pensamentos complexos de grandes filósofos, poetas e pensadores passaram a fazer parte do cotidiano das pessoas. Quem já não repetiu aquela frase famosa que diz que o mundo é uma aldeia global? De fato, se for considerar assim, como o ritmo das coisas, passa a ser tudo um conjunto só, né? Em termos de informação, de tendências, do que está acontecendo. É uma aldeia global, talvez seja um mundo global, porque tanta diversidade de cultura e língua, mas é globalizado, ou seja, neste momento eu cheguei de São Paulo, eu estou vendo e-mail, eu estou vendo documentos que me foram mandados, tem mensagem do meu filho nos Estados Unidos pedindo dinheiro, enfim, eu tenho já 2 da minha esposa. Então eu sento, em 10 minutos eu ponho em dia os meus assuntos, respondo e-mail de trabalho, pessoal, checo o noticiário. E cada vez mais com as redes sociais, com a capacidade de comunicação a todo instante. Então o mundo se tornou uma microaldeia, diria assim, global. O autor da ideia que compara o mundo a uma aldeia global chama-se Herbert Marshall McLuhan. E o texto original diz que a nova interdependência eletrônica recria o mundo à imagem de uma aldeia global. As obras de McLuhan que apontam para o mundo como uma aldeia global são da década de 60 do século passado, quando a televisão era o veículo que aproximava o mundo. Vamos para um pequeno intervalo. Não saia daí. A gente volta já. Quando se fala em comunicação, qual a citação mais famosa que lhe vem à cabeça? Como eu sou da velha guarda e gosto de prestigiar a velha guarda, eu lembro do velho Chacrinha, que ele falava, quem não se comunica, se trumbica, não é isso? Tem alguma frase famosa que você lembre quando fala de comunicação? Do Chacrinha, quem não se comunica, se estrumbica. Tem a do Chacrinha, quem não se comunica, se trumbica. A do Chacrinha, quem não comunica, se trumbica. Quem não comunica se estrumbica, é uma coisa assim, quem não se comunica se estrumbica, do velho guerreiro Chacrinha. Só me lembro de Chacrinha, que falava todo dia no programa, né? Quem não comunica se trumbica, a gente só lembra disso aí. Terezinha! Meus amigos e minhas amigas, hoje realmente na TV nada se cria, tudo se copia. Quem não se comunica, se trumbica. Pois é. E já que estamos falando nisso, acompanhe e aproprie-se dos conhecimentos relacionados à comunicação. A gente tem um processo muito negativo de um certo afastamento das instituições políticas, das instituições como um todo, como os partidos políticos, que é um afastamento da representação. Então você tem, é como se as elites políticas, como se a burocracia que vai se formando nos partidos, no Estado, entendesse que poderiam continuar se comportando como no passado, tentando apresentar as suas propostas no período eleitoral e depois conduzir a política e o dia a dia como bem queiram. Mas não é assim. A sociedade cada vez mais informada e informatizada, a política e a cidadania está muito ligada à ideia de transparência. A imprensa tradicional no Brasil sempre esteve alinhada com as forças conservadoras. Portanto, não são aquelas que protagonizam normalmente os movimentos populares, seja movimento sindical, trabalhadores sem terra, negros, mulheres. Nesse caso da manifestação atual, de início a mídia teve uma atitude normal que ela tem, de condenação,
discriminação, desqualificação. Esse agir discursivo, ele é muitas vezes estratégico. Então, eu represento grupos sociais da forma como faço, porque isso é estrategicamente interessante para os grupos que eu represento como uma instância de poder, tal como é a mídia. Então, eu acho que nem sempre se trata de opções inconscientes. Acho que muitas vezes, pelo contrário, se trata de opções, de escolhas estratégicas. Nós estamos aí diante de uma perspectiva nova, da manifestação justamente da cidadania. Uma cidadania nova, inexperiente, mas que está demonstrando a sua capacidade de mobilização, de organização. Isso está todo mundo aprendendo e, sobretudo, está todo mundo perplexo, porque estava trabalhando com roteiros muito definidos, com lugares comuns muito definidos e, de repente, isso tudo desabou. De maneira geral, me parece haver uma insatisfação com a maneira da mídia de cobrir as manifestações, por exemplo, ou de cobrir a própria realidade. O que também esses coletivos, quando começam a fazer suas transmissões, parecem mostrar? Nós não estamos representados nessa mídia. Então, para a gente brincar até de uma expressão que ficou muito famosa a partir da atuação bastante criticada de um parlamentar, é como se o público estivesse dizendo: essa mídia não nos representa. Então, talvez o público queira uma mídia que seja mais plural, que seja mais efetiva, que escute mais vozes e que seja capaz de representar os seus anseios. Ou que, se ela não tente se oferecer como a única narrativa sobre o mundo, mas que ela aponte a existência de outras narrativas, consiga dialogar com essa possibilidade. Chegamos ao final do nosso programa. Esperamos que tenham gostado e que possam fazer bom proveito de nossas provocações. E não esqueçam, comunique-se com a EBC através da ouvidoria. Fale com a ouvidoria pelo portal da EBC, www.ebc.com.br. Fale conosco pelo telefone 61 3799 5244 ou 3799 5243. Ou, se quiser enviar uma carta, o endereço é Setor Comercial Sul, quadra 8, bloco B50, /60, primeiro subsolo, Brasília, Distrito Federal. CEP 70 333 900. Uma boa noite e obrigada pela audiência.